Olá, para quem não me conhece, eu sou Samira, terapeuta, nômade, mística. Eu compartilho experiências de transformações que eu vivi e que eu tive grandes aprendizados. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que muitas pessoas têm vontade de fazer, né? Mas têm um medo enorme, que é o de viver os sonhos do coração, de realmente seguir, escutar esse coração e de preencher aquele vazio que insiste em permanecer na nossa vida quando a gente faz escolhas, né, que não eram as escolhas da nossa alma. Ao longo dessa transição da minha vida, da minha carreira, das minhas escolhas, né, de realmente começar a escutar o que é que estava lá dentro de mim palpitando, quando eu fiz isso, quando eu resolvi, né, começar a fazer escolhas diferentes do que realmente dizem que a gente deve fazer, eu escutei muitas frases desmotivadoras e inclusive de pessoas que eram pessoas queridas para mim, que eu esperava que elas me apoiassem, e veio muitas coisas, né, ou seja, era um reflexo também do medo que elas possuem. Tem um vídeo que eu falo da minha transformação na carreira e de como foi isso, né, eu tive que experimentar várias coisas e descobrir qual que era esse caminho. Porque eu só sabia que o caminho que eu estava não era o correto, eu não me sentia feliz com ele, mas eu não sabia, eu não fazia ideia ainda qual seria esse caminho, né? Então foi mais ou menos, no meu caso, o meu caminho, as minhas escolhas foram realizadas através de eliminação. Isso não passa com todo mundo. Me faltava uma coisa muito importante, que era a seguinte: como que eu vou buscar esse caminho do meu coração, sendo que eu não sabia sequer quem eu era? A Samira realmente é como, né? O que eu gostava, o que realmente fazia sentido para mim, o que fazia meu coração bater forte. Então eu tive que experimentar muita coisa para entender, por isso que foi através dessa eliminação. E que dentro do mapa numerológico que eu apresento, a gente vem com algumas forças, algumas energias desde o primeiro ciclo, que a gente precisa ser estimulado para descobrir isso desde a infância, né? Para aí já começar a ser estimulado por diversas formas. Como a gente não tem uma educação baseada em espiritualidade, né? A nossa educação é baseada no financeiro, no que é que a gente vai ser importante, né? Quando crescer, enfim, nós não somos estimulados nem pelos nossos pais, nem pela escola. Muitos processos aí que precisam melhorar, muitas coisas que precisam mudar. Não fui estimulada nessa primeira parte da minha vida, na minha infância, nem na minha adolescência. Então, o que acontece? Eu tenho agora, depois que eu já vivi 1000 experiências aí, já fui em busca da minha vida, eu já sou responsável pelas escolhas que eu faço já faz um bom tempo, né? E hoje eu consigo alinhar essas energias, eu consigo alinhar quem eu sou. Então levou muito tempo para que isso fosse alinhado. Não era para eu perder tempo agora, mas enfim, isso é o que está acontecendo comigo. Eu espero que na nova geração isso não aconteça. Que a gente possa trazer cada vez mais esse estímulo para as crianças. As crianças são muito lindinhas. Bom, enfim, eu estou muito empolgada com esse texto agora. O resumo é que parte do princípio que eu precisava me encontrar, eu precisava olhar para as minhas questões, saber quem eu era, olhar para as minhas sombras, né? Ter mais informações sobre eu mesma, né? Para depois entender qual que é o caminho que eu vou seguir. Então, quais são os meus talentos? Eu não sabia, nas entrevistas que eu tinha que fazer, eu sequer sabia responder essas perguntas. Eu olhava o que normalmente as pessoas respondiam, eu não sabia dizer sobre mim. Que loucura! Depois dessa compreensão de muitas experiências, aí comecei a entender que, primeiro, eu estava conectada com tudo, com todos à minha volta, e principalmente, né, através essa conexão ela era feita com a minha intuição. Então, minha intuição era muito forte e quando eu seguia ela, as coisas aconteciam de uma forma muito positiva. Quando eu comecei a seguir essa minha intuição, percebi que o universo, naturalmente, as coisas foram se abrindo para mim, as portas foram se abrindo, os caminhos e as pessoas que tinham a minha sintonia foram chegando na minha vida. Quando eu me abria, o universo me dava um presente. Eu sempre recebia algo. É incrível, é uma coisa que não tem explicação, mas sempre aconteceu. Algumas vezes, esse abrir as portas, ele era através do financeiro, né? Às vezes era uma comida, às vezes era uma estadia inesperada, às vezes aparecia uma pessoa que me estendia a mão, num momento assim, a pessoa surge do nada e me ajuda. Às vezes, eu ganhei várias vezes sorteios que eu estava participando e ganhava um prêmio. Alguém que chegava para mim e me dava de presente alguma coisa que já era velha para ela ou que ela já não usava mais e que era exatamente o que eu precisava naquele momento.
Eram muitas coisas que eu recebia, sem pedir, as coisas simplesmente chegam para mim e eu continuo recebendo. Todas as vezes que eu me abria para viver as transformações necessárias, o universo me dava algo. Todas as vezes em que essas transformações, elas só me aproximam cada vez mais desse caminho que eu tenho, né, desse propósito a seguir. Quando eu faço isso, o universo me presenteia. Só o fato de ser autêntica, quanto mais autêntica eu sou, quanto mais eu me visto da maneira que eu quero, eu falo as coisas que eu penso, entende? Também não é chegar a falar, né, falar por falar, ou seja, é trabalhar também numa comunicação melhor, numa forma de interagir melhor com as pessoas, é sempre em busca dessa melhoria. Quando isso acontece, naturalmente, tudo flui, as coisas chegam para mim, as pessoas falam sobre essas mudanças que eu tive e elas chegam até mim por conta dessas mudanças. E aí nós chegamos numa questão que todo mundo, é sempre a pergunta que eu recebo. E o dinheiro? Tá, você tá aí feliz, vivendo a vida que você quer, com o estilo de vida que você quer, que lindo, bacana, legal. Porém, você tem dinheiro para fazer as coisas? Como que passa? Eu quero explicar uma coisa. Quando você iniciou, né? A não ser que você realmente tenha sido uma pessoa que nasceu em berço de ouro. Mesmo essa pessoa que nasceu em berço de ouro, ela também tem um caminho, né? E esse caminho também vão ter muitos aprendizados e abrir mão de muitas coisas. Então, dentro do nosso ver, a gente associa que o ter dinheiro, a pessoa já tem tudo, mas não é assim que acontece. Existem muitas coisas que passam, existem dificuldades que todos nós vivenciamos. Todos nós vivenciamos. Quando você iniciou na sua vida, na sua carreira, nas escolhas que você fez, nas suas primeiras experiências de trabalho, aconteceu de você simplesmente já chegar num lugar e ganhar rios de dinheiro e, né, das coisas todas fluírem? Se isso aconteceu, maravilha, porque você estava no caminho certo, porque você soube fluir com a vida, provavelmente já viveu os aprendizados que tinha, né, para chegar a essa abundância financeira na sua vida e tudo fluiu. Porém, pensando, né, a maioria das pessoas no passo a passo de como funciona, normalmente, né, o comum é que a gente precisa construir. Em pequenos passos, nós chegamos onde a gente precisa para poder construir algo. Então, nessa transição da minha vida, em todos os momentos, nada me faltou. Mesmo quando eu precisei pedir dinheiro emprestado, eu tinha as pessoas para me emprestarem. Surgiram pessoas para me ajudar nesse processo. Essa transição, ela é uma construção de uma nova vida, a gente está começando, a gente está recomeçando. A gente já viveu outra coisa, já tinha experiência, né, de muito tempo em alguma outra coisa. Se a gente vai recomeçar numa área ou no trabalho, é isso, é um recomeço, é a gente ir lá de baixo e começar novamente. Mas nem por isso é muito mais fácil, gente, quando a gente faz isso com uma coisa que a gente ama, através do amor, através de coisas que já são, que fazem parte do seu ser, que fazem parte da sua alma. Então tudo que eu faço hoje, eu gosto do que eu faço, é dentro do que eu gosto de fazer. Eu passei por várias dificuldades para eu poder descobrir o que é que eu gostava. O problema maior da minha dificuldade hoje foi coisas que eu não vivi nesse primeiro ciclo que eu deveria ter vivido, né? Que eu deveria ter sido estimulada no momento em que eu tinha apoio dos meus pais, no momento em que tinha apoio da escola. Nesse primeiro momento, era o momento para a gente começar a descobrir quem realmente, né, a gente é, o que a gente gosta de fazer. Tantas coisas passam ao longo da nossa vida. Como isso não aconteceu e todo o tempo a minha visualização sempre foi o financeiro, porque essa era a minha preocupação. Sempre me preocupei com o financeiro, sempre me preocupei em o que vai dar dinheiro. Dentro dessa transição, quando eu mudei, quando eu resolvi fazer essa transformação na carreira, uma das coisas, os bloqueios maiores que eu tinha em relação ao financeiro era dentro de mim mesma, eram as minhas crenças. Eu acreditava que ter dinheiro, que ter financeiro, ou seja, primeiro que o foco era o financeiro. O foco era sempre em ganhar dinheiro e não ter dívidas, mas, ou seja, pensava nas dívidas. Então, todo o tempo eu estava co-criando isso. Eu estava, na verdade, co-criando a escassez, o não ter ele, sempre correr atrás dele, né? Então, ele está lá na frente e eu estou sempre atrás, correndo atrás dele. Essa era a forma que eu pensava. E as crenças que eu tinha em relação a, poxa, eu tenho uma vida onde eu me sinto tão feliz, então isso é errado.
né? Foi o que a gente aprendeu. A gente aprendeu na sociedade que a vida tem que ser um sacrifício, tem que ser um trabalho árduo, onde você faz uma coisa que você não gosta mesmo, mas o que importa é o que dá dinheiro. Então, essa era a minha crença, era o que eu acreditava. Na nossa família a gente vive isso, os nossos avós, os nossos pais trabalharam muito e tiveram vidas de sacrifício, porque a realidade deles eram essas. E, gente, não é generalizando, mas eu acredito que para quem eu estou conversando aqui, também tem uma realidade muito parecida com a minha, tá? Então, pode ser que não seja o caso, mas eu falo para as pessoas que vive isso, né? Que realmente sente isso na família e que acaba passando pra gente. Parando para pensar que nós já somos, aqui no Brasil, nós temos uma herança, a nossa ancestralidade são de escravos, são de pessoas que viveram por inúmeras situações, escravos indígenas, inúmeras situações horríveis, né, de trabalhar para os outros e de não receber, de tudo ser sempre muito sacrificado. Então, a gente recebe isso, né, uma crença que vai se passando de geração em geração e muitas vezes, sem que a gente queira, a gente traz isso também para a nossa vida, para o nosso dia a dia e a gente acredita que essa é a nossa realidade, mas não é. Todo o tempo, esses bloqueios financeiros que eu tinha na minha vida era sempre em relação a isso. Eu comigo mesma, eu me bloqueando, eu pensando de forma completamente errada, né? O fato de sentir que eu tô leve e feliz já me deixava mal, porque eu tinha, né, uma falsa do tipo, ei, eu não posso me sentir assim, porque tem gente trabalhando tão arduamente, né? Será que eu tenho que fazer mais? Eu tenho que sentir esse sacrifício que eu sentia antes na minha vida? Cada um de nós, né, tem um propósito diferente, tem um caminho a seguir que é completamente diferente um do outro. Então, dentro de alguns caminhos, existe sim passar um tempo sem ter o dinheiro, porque às vezes é o aprendizado dessa pessoa. Mas nós todos, o caminho final de nós todos, a abundância é infinita e ela é para todas as pessoas. Todas as pessoas têm um direito e tem como viver isso. É possível viver isso. Você acha realmente que o seu caminho de vida ele tem que ser baseado no financeiro? Você acha que essa é a forma correta de pensar sobre a sua vida? Você acha que você deveria escolher uma carreira porque te dá dinheiro? Faz sentido isso? Quando você para pensar sobre essa pergunta, você acha que faz sentido realmente? Essas infinitas possibilidades que o universo possui, elas querem chegar até você, mas ela só vai chegar até você. Tem 1000 formas de você ganhar, de você ter dinheiro, de você fazer o caminho que você precisa fazer. Mas ela só vai chegar quando você olha para os seus aprendizados, para os seus desafios, quando você encara eles. E não só encara, né? Você tenta melhorar como pessoa, você passa por esses aprendizados. Não adianta fugir nem ignorar, porque eles vão, de uma certa forma, acontecer na sua vida. Se você lida com eles de uma forma natural, as coisas vão chegar com maior facilidade na sua vida, mesmo que sejam dolorosas, mas vão chegar na sua vida. Agora, se você ignora isso, se você tenta fugir, a vida vai continuar te mostrando, te trazendo esses aprendizados, só que de formas mais intensas, mais dolorosas. Viver a vida da forma que eu desejo, sentir a liberdade que para mim é tão importante, isso não tem preço. Isso para mim é muito importante. Esse é o meu tratado comigo mesma, porque é só assim que eu consigo ser fiel a mim mesma. Só assim que eu consigo sentir que eu estou fazendo todas as coisas que eu deveria fazer, que eu consigo servir também ao outro, porque eu estou sendo extremamente fiel a mim mesma. Eu consigo desenvolver minha criatividade, eu consigo desenvolver em diversas áreas da minha vida, eu consigo utilizar os meus talentos a meu favor e a favor de outras pessoas, eu consigo pensar no outro. Tem uma questão que acontece comigo que eu sempre fico, né, pensando bastante, é toda vez que eu vou na cidade, que eu não tenho paciência com cidade grande, mas enfim, quando eu tenho que ir e eu vejo pessoas na rua, por exemplo, nas situações que vivem, sempre que eu tô com alguém e essa pessoa já vive muito tempo na cidade, essa pessoa sempre me responde, ah, mas é comum, né? É assim que é, a vida é assim que tem que ser. E essa resposta me deixa muito triste, porque essa pessoa tá tão acostumada, né? Isso já virou uma coisa comum. Gente, isso não é comum. Isso não é para ser comum. Isso não é para ser uma coisa que a gente vê e acha que tá tudo bem.
né? O que eu também fiz? Não consegui fazer nada para mudar essa realidade nesse momento, mas eu trabalho dentro de mim para que não existam mais esse tipo de coisa. Dentro do meu propósito, dentro do meu caminho, a minha ideia é que isso vá passando de forma exponencial, mas eu faço o meu caminho pensando que isso não tem que ser realidade, isso não tem que ser o comum. E da mesma forma funciona com o financeiro. O financeiro, ele não tem que ditar o meu caminho, né, o meu futuro, o que eu tenho que fazer, ele não pode ser o responsável por isso. Porque o responsável por isso é eu mudo isso, eu escolho o caminho que eu quero seguir. E o financeiro, ele é um setor da minha vida que vai chegar. Ele vai chegar para mim, ele vai chegar no momento em que eu preciso, da forma que eu preciso, para que tudo flua. E para que essa pessoa que está vivendo na rua, por exemplo, essa seja uma prioridade maior do que o financeiro. Então a gente precisa repensar, virar uma chavinha dentro da nossa cabeça e realmente entender, é isso mesmo que a gente está querendo, sabe? É essa realidade que a gente projetou na nossa cabeça e a gente acredita que ela é real, que ela é verdadeira, porque isso está errado. Eu me nego a viver uma vida infeliz. Eu quero ser fiel a mim mesma. E eu espero que você também seja fiel a você. O que você, o seu coração, sua alma vibra? Você não veio nessa existência para pensar no financeiro. Você não veio nessa existência para pensar no financeiro. Então agora, respondendo, eu posso dizer que sim. É possível escolher o caminho que você ama, que você deseja, que você vibra. O caminho do seu coração e sim fluir o financeiro. Mas entendendo que ele não é o principal da sua vida. Ele não é o que te guia. Ele chega na sua vida quando você faz o restante, quando você olha para você, quando você trabalha suas características, quando você faz o que precisa fazer dentro de você mesmo. O resto se transforma naturalmente. Existe hoje uma abundância infinita na minha vida. E essa abundância, ela me dá a certeza de que nada me faltará. Se eu tô milionária, se eu tenho dinheiro na minha conta, não tenho. Mas eu sei que nada me faltará. Nada me faltará. Tudo tem pra mim. Eu tenho tudo que eu preciso. E todos os passos que eu preciso dar, as coisas chegam. As coisas simplesmente chegam, as pessoas chegam. Todo mundo que precisa estar ao meu lado, todas as coisas que eu preciso ter para que meus planos fluam, tudo chega até mim. Essa certeza de que nada me faltará é porque eu também tenho a certeza de que eu estou no caminho que eu tenho que estar. O caminho que eu fui designada para viver nessa existência, eu estou seguindo. E enquanto eu seguir ele, eu sei que nada me faltará. A abundância é infinita para mim. E agora eu vou deixar uma pergunta para você refletir. Qual o caminho que você está vivendo nesse momento? O caminho do seu coração ou o caminho do financeiro? O que ele traz na sua vida? Eu agora te desejo uma linda semana, muita reflexão, para que você cada vez mais entre no caminho do seu coração, porque ele é o que importa. Um beijo grande.